Olá, pessoal. Eu peço que vocês considerem, porque eu estou um pouco destreinada com a língua portuguesa, mas eu estou aqui me dispondo a dedicar-me novamente a este ofício, que é o ensino da língua portuguesa. Bom, algumas considerações. Eu sempre disse e digo, para mim, a língua portuguesa, ela é leitura e explicação. Então, se você lê bem a gramática, você entende. E também, se você tem exemplos, é mais fácil ainda de você assimilar o conteúdo. Eu sempre gostei de, logo no início do ano, dar as fases da leitura para os alunos. O que são as fases da leitura? Ora, é assim, o currículo paulista, né, o próprio estado de São Paulo, eles baseiam os conhecimentos dos alunos, principalmente de sexto a terceiro do médio, nas habilidades e competências. Então, são habilidades essenciais que os alunos precisam ter para eles adquirirem um conhecimento mínimo, né? Um nível mínimo e para eles avançarem. Então, as fases da leitura são esses níveis de percepções de habilidades essenciais que é necessário. São 3 fases da leitura que eu considero, né? A primeira fase é o nível da compreensão, que é o entendimento literal. Então, as questões, elas vêm e as respostas desse entendimento, dessa compreensão, elas vão estar explícitas no texto. Então, é chamada a fase na linha, né? Tinha até livros assim, que eram na linha, nas entrelinhas e por trás das linhas, né? Então, essa primeira fase é a fase da compreensão, do entendimento, que é uma fase objetiva, ou seja, externa. É uma fase que o texto ele vai estar ali descrito e você vai entender a compreensão do texto. É sentido denotativo. Primeira fase, primeiro sentido da palavra, né? Seria a fase racional. Então, as questões vêm assim. Retire do texto, identifique, compreenda, leia, reproduza, copie, transcreva, no trecho tal, vem entre aspas, na tirinha, entre aspas. Então, esta fase é chamada a fase da compreensão geral do texto. Então, como vem essas avaliações? Vem assim, estilo objetiva, que é estilo teste, xizinho. E também vem estilo escrita, porque você vai escrever a sua resposta. Mas essa resposta vai estar presente no texto, você vai ler a resposta. Esta é a primeira fase. A segunda fase é a fase da interpretação. É a fase mais difícil que nós temos que compreender um texto. Então, a fase da interpretação é você se colocar no lugar do autor, dependendo do texto, ou conhecer a biografia, ou conhecer o contexto em que o autor vivia para ele ter escrito aquele texto. Então, pessoal, essa fase da interpretação, ela é um entendimento figurado, um entendimento conotativo. A resposta está implícita, está nas entrelinhas, ela é subjetiva. Então, a resposta é de acordo com o eu sentimental, o eu emocional, o eu mental, tem a ver com o interior do autor ou do eu lírico do texto, e então é uma resposta implícita, tá? As questões vêm assim:
o que o autor quis dizer, ou o que você entendeu, ou descubra a palavra-chave, ou infira, que é do verbo inferir. E o que é inferir? É o conhecimento que você já tem, o conhecimento adquirido. Dentro do conhecimento adquirido que você tem, inferir, e aí eles dão lá o trecho, e aí eles fazem a questão. Depreenda, retire do texto, deduza, ou vem, conclui-se que. Quando vem questões assim, conclui-se que, deduza, depreenda, aqui, reconheça, estabeleça. Outra questão que vem muito nesta fase de leitura, qual a relação? Então, aí já está subentendido uma comparação, né? Qual a relação entre taranã, taranã? Quando vier questões assim, quando vierem questões assim, outra também, o que tem em comum, né? Então, os tipos de avaliação são objetivas, que são testes também, e avaliações escritas, mas aí a resposta vai estar nas entrelinhas. É você quem tem que escrever de acordo com o seu entendimento. Esta é a segunda fase da interpretação, que é a interpretação que eu considero assim a mais difícil que escrever, né? Porque a terceira fase da leitura é a argumentação. É quando eles falam assim, dê a sua opinião, né? E a resposta dessa terceira fase vai ser sempre por escrito. Então, vem assim, dê a sua opinião, faça a redação de 30 linhas, né? Ou a redação, ou eles vão falar questões assim, justifique, ou explique, ou escreva, ou eles vão fazer uma pergunta, você concorda, né? Então, quando você pega uma prova, você não deve ir direto no texto. Vai na questão, veja a questão, o tipo de pergunta. Quando você identifica aí qual fase da leitura você vai para o texto, né? Às vezes a resposta está num parágrafo que já está ali descrito, então você não precisa nem ler o texto todo. Bom, isso é muito importante, eu considero, né? E eu quero dar aqui outras considerações. Pessoal, é assim, no sexto ano, que antes era quinta série, agora sexto ano, né? Os alunos aprendem a notícia. E a notícia, o que é a notícia? É o que aconteceu. Então, a notícia é o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu e quando aconteceu. Então, nós temos que fazer 5 perguntas para entendermos a notícia. E aí isso muda no sexto ano, eles falam assim, qual é o assunto do texto? Então, a notícia, no sexto ano, ele é notícia, mas no sexto ano, no sétimo ano, virou assunto. No oitavo ano, a notícia vira tema. No nono ano, a notícia vira fato. Então, vocês percebam que a cada ano só se muda a nomenclatura. Por quê? Porque vai mudando a nomenclatura, mas é da notícia, lá do sexto ano. Então, aí no primeiro ano do ensino médio, eles falam qual a ideia principal. A ideia principal é o fato, que é o assunto, que é o tema, que é a notícia. Então, é muito legal você fazer esse caminho, né? Aí no segundo ano do médio, eles falam assim, olha, qual a ideia central? Aí já, olha como ficou chique. Então, a notícia no segundo ano do médio virou ideia central. E no terceiro ano,
Então, é ideia central, é ação principal, é causa principal. Então, pessoal, isso daí é muito legal, porque quando você entende que só mudam as nomenclaturas, que é para o aluno já ficar, já entender outras palavras, aumentar o seu vocabulário e para ele ir entendendo que não é mais tão simples as coisas, né? Então, o fato que é a notícia, a ideia central que é a notícia, né, não é tão mais simplório, né? Então, ele tem que ficar mais erudito, né? E ele está amadurecendo. Então, as questões vêm de acordo com a maturidade, né? Da idade, né? Mental, física, emocional. Então, é isso que acontece. Bom, também, pessoal, no terceiro ano, no segundo, vem assim, qual a ideia secundária? Então, a primeira notícia, que é a notícia principal, né, é o que aconteceu, mas qual é a segunda notícia, né, mais importante do texto? Aí vem a ideia secundária, vem as reações, vem as consequências, né, os efeitos, né, a causa e o efeito, e daí a gente vai dissecando o texto. Bom, todo texto ele está dentro de um contexto, né? O contexto, o que é? O contexto é o que vem em cima e o que vem embaixo, dá muito simples isso. Não, o contexto é a situação, é a circunstância. Então, o contexto significa a circunstância, a situação. O texto, ele está dentro do contexto, assim que temos que saber. Bom, o que mais que eu gostaria de falar? Outra consideração, pessoal, acontece assim, a palavra, quando nós aprendemos lá que tem as 10 classes gramaticais, mas quando a palavra muda de lugar, ela muda de função. Então, ela tem, a palavra, ela só é vista como palavra dentro das 10 classes gramaticais, que são as 10 funções gramaticais. Mas quando ela está dentro do texto, ela já é analisada como o termo da oração. Ela tem um significado, ela tem uma semântica, ela tem um sentido. Então, dentro de um texto, a palavra assume outra função e dependendo onde ela está, se ela está no início ou está no final, vai mudando de função. Então, nunca é igual uma análise, nunca é normal, nunca é igual. A análise muda, ela muda de acordo com a pontuação, ela muda de acordo com a polissemia, que são os vários significados de uma mesma palavra. A palavra muda. Então, a gente tem que entender que as análises também mudam, né? As orações mudam. E isso é bem importante vocês saberem, porque às vezes você pode falar, não, ali está errado, mas ali tem um sentido e no outro lugar tem outro sentido. Então, a língua portuguesa, ela tem que levar em conta, tem que ser levada em conta tudo isso, né? Bom, pessoal, por enquanto eu ficarei até aqui e para as próximas aulas trarei outras explicações sobre texto, sobre entendimento de texto e leitura. Muito obrigada, até a próxima!